Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e junto a gente poder compartilhar uma palavra. Amém, queridos? Você trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Juízes. Juízes, capítulo 3. Juízes, Antigo Testamento. Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3, versículo de número 12. O tema da nossa mensagem dessa manhã é quebrando ciclos. Quebrando o quê? Ciclos. Esse texto começa, é uma época em que o povo de Israel é governado e dirigido por juízes. O que eram esses juízes? Essas pessoas da qual era levantada por Deus, escolhida por Deus, para poder trazer a direção, para conduzir o povo, para lutar também. Quantos juízes no livro aqui consta que foram generais de guerra? Entraram numa batalha, entraram para a peleja, lutaram. Quantos também se mostraram líderes espirituais, que levavam o povo ao jejum, à consagração, à adoração a Deus, à devoção ao Senhor. Então a gente olha para as Escrituras e consegue enxergar isso. E nesse texto de Juízes, capítulo 3, versículo 12, Juízes, capítulo 3, versículo 12, Juiz 3, 12. O texto começa dizendo assim, o tema da mensagem, quebrando ciclos. Tornaram os filhos de Israel fazer o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos de quem? Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque tinha feito o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor. Nota que nesse contexto, a Bíblia começa a dizer assim, eles tornaram a fazer. Era uma coisa que eles já haviam praticado. Já era um erro da qual eles conheciam, não era um erro desconhecido. Não era coisa que eles não sabiam. Nossa, a gente não sabia, a gente não entendia. A Bíblia está dizendo que eles tornaram a fazer a mesma coisa. E se você acompanhar capítulos à frente, você vai ver essa palavra se repetir. E o povo de Israel tornaram a fazer de novo. O povo de Israel tornaram a fazer de novo o que era mal aos olhos do... E aí a gente vai vendo isso repetir como um ciclo, sabe? Há um povo que está fazendo a mesma coisa constantemente errada. Há um povo que está errando na mesma coisa. Há um povo que está tendo a queda no mesmo lugar. Você consegue acreditar nisso? Eu não sei se você já teve alguma queda, já caiu por aí. E quem já caiu sabe que é um tanto traumático, às vezes até vergonha, né? A gente até olha para trás, vê se ninguém está olhando, a gente levanta todo envergonhado, mas cair no mesmo lugar de novo, tropeçar na mesma coisa de novo, escorregar aqui de novo. Então, esse contexto começa a provar para nós era o que estava acontecendo. Há um povo que estava vivendo um ciclo. Agora, o que acontece quando a gente começa a viver esse ciclo? Quando a pessoa começa a viver um ciclo como esse, fica claro para nós que essa pessoa não aprendeu nada. Não aprendeu. Os erros era para gerar aprendizado, mas os erros não gerou aprendizado. Continuou errando na mesma. Isso prova para nós que não houve desenvolvimento de espiritualidade. A gente não vê um povo voltado a uma espiritualidade da qual se fizesse livre desse ciclo.
Mas a gente vê ainda uma baixa espiritualidade, uma fraqueza espiritual, um domínio ainda da carne. A gente, quando olha para esse contexto, a gente não consegue enxergar também maturidade. Sabe, parece criança caindo e falhando na mesma coisa. E isso implica muito a nossa vida. Isso implica muito. Porque foi uma época, a época que o povo mais viveu em ruína foi nessa. Que não conseguiu ver o brilho de prosperar, que não conseguiu ver o brilho de uma transformação, que não conseguiram viver uma aliança com Deus, não conseguiram ver obras de Deus realizadas, não conseguiram ver obras completas. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque às vezes a gente pode estar dentro da igreja e vivendo a mesma coisa. Um ciclo. Parece que não vai. É um ciclo que gera apostasia, um ciclo que gera amargura, um ciclo que gera escassez, um ciclo que nos gera e nos torna fraco, um ciclo que gera prisão. E a gente não consegue avançar enquanto não quebrar esse ciclo. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. Como quebrar esse ciclo? Como sair desse estágio? Como sair disso? Como interromper, parar de ser assim, pastor? Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero chegar aqui, me relacionar com Deus sempre nisso, só nessa estimativa de sempre estar pedindo perdão dos mesmos erros, das mesmas falhas, do mesmo pecado. Eu não quero mais isso. Eu quero progredir, eu quero crescer. E o que é preciso? E aí a gente começa a olhar a história. A gente vai para a história. A primeira pergunta que eu me fiz foi essa, mas por que esse povo chegou nesse estágio? Por que o povo chegou nessa condição? O que levaram ao povo de Israel ter um Deus tão poderoso, ver feitos extraordinários, ver a grandeza de Deus? E por que esse povo foi para esse caminho? Por que levaram a esse ciclo, a esse vício, continuar caindo, levanta e cai, levanta e cai? Por quê? E aí Deus me mostrou algumas coisas sobre a história, o contexto histórico, que eu quero chamar a sua atenção. Porque aqui está o que nós precisamos fazer e o que nós não devemos fazer. Amém, igreja? A primeira coisa, eu quero voltar a você, voltar um capítulo atrás. Capítulo 2. Capítulo 2. Nesse exato momento, o povo aqui já está na terra prometida. Amém, irmãos? Nesse exato momento, o povo já está na terra prometida, a promessa de Deus se cumpriu, se concretizou. O povo, nesse exato momento, estava vivendo a promessa. Olha só, o povo estava vivendo o que? A promessa de Deus. Estavam na terra que Deus prometeu. É isso que eles estavam vivendo. Mas agora preste atenção no versículo 10. Versículo 10 diz assim, ó. Foi também congregada aos seus pais e toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Aqui nesse contexto começa a dizer, olha, com a morte de Josué viveu tanto tempo ali ensinando, falando, a morte de Josué, a morte dos homens mais antigos, e aí se levanta uma nova geração. E essa nova geração, aonde é que começa o erro, aonde é que começa a falha? Aonde esse povo começa a se perder? Esse texto está dizendo assim que eles não conheceram o Senhor. Olha como isso aqui é sério, irmãos. Você que está aqui hoje nós estamos também celebrando o Dia dos Pais, pegar até um gancho nessa mensagem. Olha a responsabilidade que um pai tem.
Se você quer ver os seus filhos perpetuando, seguindo os caminhos do Senhor, você tem um alto compromisso de levar os seus filhos a conhecerem a quem? O Senhor. Conhecer o Senhor. Essa geração, aonde é que está a falha? Aonde é que está o erro? Bom, nós estamos na terra prometida, está tudo bem com a gente vive em paz, não há guerra, há fartura nessa terra, há maná, leite e mel, só que eles pararam de levar o povo a conhecer a quem? O Senhor. E muitas vezes é isso que acontece. Onde é que está o nosso problema? Onde é que está a nossa fraqueza? Há pessoas que pararam de conhecer a quem? O Senhor. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? O Senhor. Como se dissesse: olha, a gente precisa continuar, a gente precisa prosseguir. Veja, os pais daquela época deixaram de fazer isso, pararam de falar, pararam de levar os seus filhos a conhecerem a quem? O Senhor. É interessante, se você pegar, abra sua Bíblia, por favor, deixa marcado aí, nós vamos voltar. Vai para o livro de Salmos, Salmo 78, deixa marcado aí, nós vamos voltar. Salmo 78. O Asaf escreve um salmo Salmo 78. Quem encontrou, diga glória a Deus. Salmo 78, o versículo que nós vamos começar a ler, do Salmo 78, é o versículo 3. Eu gostaria que você pudesse até marcar, para você não esquecer disso aqui. Salmo 78, versículo 3. Diz assim, ó: o que ouvimos e sabemos, os nossos pais que nos contaram. Versículo 4. Não encobriremos aos seus filhos. Mostraremos à geração o quê? Futura. Os louvores do Senhor, assim como a sua e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, o qual ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer os seus, para que a geração vindoura soubesse que até os filhos que ainda haveriam de nascer, eles, por sua vez, contasse aos seus filhos. Você está percebendo que o Asaf está falando aqui? Peraí, a gente ouviu, ó, e a gente também vai fazer com que os nossos filhos também ouçam. Nós vamos ensinar. Nós vamos, de fato, fazer com que os nossos filhos conheçam o Senhor. Então, olhe para mim, preste atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você, que há anos que eu estou dentro da igreja, eu estou vendo isso. Eu sei que pais se esforçam para trazer os seus filhos na igreja. Louvado seja. Mas só isso não basta. Só trazer o filho não torna ele o cristão. O que torna um filho cristão é quando você entende a necessidade que ele precisa conhecer. E ele só vai conhecer através de você. Se você para de conhecer Deus, você está impedindo com que a sua família sirva a quem? Olha a responsabilidade. Olha o compromisso que nós temos com a geração futura. Por isso que o Senhor está dizendo lá em Deuteronômio, ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua. E esse amor da qual a gente ganhou, a gente passa a ensinar. E é sobre isso que Asaf está falando. Peraí, gente, se a gente não ensinar a geração futura, ela vai se perder. Então, quando a gente olha, por que o povo está vivendo esse ciclo de queda?
está sempre caindo, está sempre caindo, porque alguém desistiu de conhecer a quem? O Senhor. Então não basta só o seu filho servir na igreja, ou vir à igreja. Não basta só você estar aqui, você precisa conhecer. E quanto mais você conhece o Senhor, mais você transmite isso, mais você solidifica a tua casa. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Quando a gente para de conhecer o Senhor, porque, irmãos, o dilema da vida é esse. A cada situação que a gente vive na vida cristã, ela é difícil, ela não é fácil. E o que me garante vitória, o que me sustenta a cada dia que eu passo a conhecer o Senhor. Eu não conhecia esse Senhor ainda. Eu não conhecia um Deus de guerra, eu não conhecia esse Deus que cura, eu não conhecia esse Deus ainda. Então, esse prosseguir em conhecer precisa existir. E toda vez que nós paramos de conhecer, é aqui que nós ficamos presos a um ciclo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse ciclo da qual você está vivendo, para você sair, você precisa começar a conhecer o Senhor. Conhecer. Porque enquanto você não conhecer, você não consegue sair. E é louco isso. Sabe por que eu falo que é louco? Porque a gente fala assim, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou... A questão não é só sobre orar, não é só sobre fazer jejum, mas é sobre conhecê-lo. Porque é aqui que me dá o entendimento e força para resistir. Amém, igreja? É aqui que me dá força para combater. É aqui que me traz identidade. É aqui que me mostra de fato quem eu sou em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto, onde é que o povo começou a falhar? Onde é que o povo começou a errar? Onde é que esse ciclo começa a chegar? Quando paramos de prosseguir em conhecê-lo. Então, o que você mais precisa hoje é voltar a buscar esse Deus dessa forma. Eu quero te conhecer. Amém, igreja? Segunda coisa, volta para o texto. Volta para o texto de Juízes, capítulo 2. Isso é tão importante, irmãos, você transmitir isso para sua casa, para os seus filhos. Falem para ele, foi o que Asaf disse, fale dos louvores do Senhor, fala o que Deus é para sua casa, fala o que Deus fez na sua vida, fala para os seus filhos o que Deus fez no casamento, fala para os seus filhos como você era antes de conhecer Jesus. Vocês precisam saber disso, filhos. Olha como a nossa casa era, como o nosso casamento era, olha como eu e a sua mãe vivíamos, olha como era a nossa casa, olha como o que a gente sofria na mão de Satanás. E a gente às vezes não fala sobre isso. Agora Deus entrou, olha o que Ele fez na nossa casa, olha o que Ele fez na nossa vida. E por isso a cada dia nessa casa nós buscamos em conhecer o Senhor. Amém, igreja? É por isso que nós nos dedicamos tanto a isso. Porque nós sabemos onde nós estávamos e onde Deus nos colocou. O que Deus fez dentro dessa casa precisa ser conhecido. Amém, queridos? Segunda coisa importante, volta para o texto, versículo 17. Versículo 17 diz assim, ó, contudo, não obedeceram os seus juízes. Antes se prostituíram após a outros deuses e os adoravam. Diz assim, depressa se desviaram por onde andavam seus pais, na obediência dos mandamentos e não fizeram como eles. Olhe para mim, igreja, preste atenção. Um fator muito importante aqui. Esse texto está dizendo assim, eles não quiseram obedecer. Faltou obediência? Sim, a prova clara. Mas aqui nesse texto diz assim, antes se prostituíram. Antes se prostituíram. Veja, está dizendo, olha, contudo eles não obedeceram, mas antes, o que eles fizeram antes? O que estava por detrás dessa rebeldia? A Bíblia diz a prostituição. Então, uma coisa bem clara que eu quero que você entenda, cuidado com as quedas morais. Cuidado com a queda o quê? O que é isso, pastor? Queda moral. O que é isso? A queda moral é um conceito da qual, irmãos,
que vai deformando o nosso caráter, que vai destruindo os nossos valores e princípios, moldando o nosso comportamento para aquilo que é ruim. Por exemplo, você nunca aceitou mentira. Você nunca concordou com. Você nunca usou mentira para ganhar dinheiro. Você nunca ousou mentir para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa. E de repente você começa a mentir. E parece até que aquela mentira, vamos dizer assim, trouxe algum tipo de benefício. Benefício. Bom, pastor, mas foi só uma mentira, eu precisava fazer isso, pastor, porque olha, se eu não contasse isso aqui, bom, deixa eu te explicar uma coisa. Está havendo uma queda moral nos seus valores, no seu caráter. O texto está dizendo que eles deixaram de obedecer, mas porque antes, o que começou a acontecer? Eles começaram a se prostituir. Houve uma queda nos valores morais, nos princípios que estavam alicerçados. Então, o que o diabo vai fazer para te prender no ciclo? Num ciclo pecaminoso, num ciclo errado? Vai quebrar os seus princípios morais, os seus valores. E aí você começa a achar que é normal. Você não vê mais mentira como uma coisa o quê? Errada. Você não vê. Lembra que o profeta Isaías disse? Ele disse assim para o povo de Israel. E o povo estava vivendo uma deformação moral. A inversão de valores. E aí o profeta Isaías assim, ai de vocês, porque vocês pegam o doce e transformam em quê? Em amargo. Vocês pegam a luz e transformam em escuridade. Faz virar escuridão. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão tendo uma inversão de valores. E por que essa inversão de valores começa a acontecer? Porque houve uma queda, irmãos. E essa queda, ela começa pequena. Começa pequena. Ninguém vai para a pornografia do dia para a noite. Não vai do dia para a noite. A pessoa vai ficar ali olhando, consumindo aquele conteúdo do dia para a noite. Foi os valores dela que foi sendo quebrado. E esses valores morais, esses princípios morais, é que nos dá força. Por que chegou uma hora que eles não conseguiam mais obedecer os juízes? Por que eles se revoltaram contra os juízes? Porque antes, os valores. E o diabo fará de tudo para destruir os seus valores morais. É por isso que, muitas vezes, o crente vai se tornando um crente o quê? Fraco. Ele não tem mais firmeza, mais convicção. Ele começa a relativizar tudo. O que é esse relativo? Eu acho que isso não é tão pecado. Eu acho que isso não é errado. Eu não vejo mal. Já viu essa frase? Eu não vejo mal. Não, a gente que é cristão, a gente deveria enxergar o mal. Não ver mal é um sério problema. É um sério problema quando o cristão não consegue mais enxergar o quê? Você consegue dizer isso para o irmão? É um sério problema quando o cristão não consegue enxergar o quê? Quando a gente começa a dizer assim, eu não consigo ver mal nenhum nisso. Eu deveria enxergar. Porque a luz, ela me faz isso, ela me faz enxergar. A luz não me deixa ser confundido. Isso aqui está errado dentro da minha casa. Isso aqui está errado dentro da nossa família. Isso aqui está errado na minha vida. Olha o nosso casamento como é que está. Você pode perceber, irmãos, a grande maioria dos divórcios de hoje, o que acontece, tudo começou com uma queda o quê? Moral. Uma mentira que o marido precisa contar, uma mentira que a esposa precisa contar. Você pode ver que grande destruição dentro de uma casa é a perca também da moralidade, da ética. E é aqui que eles começam a se perder. Onde é que Israel vive esse luto? O caráter. O caráter adoecido. Não fizeram a manutenção devida. Porque, escute uma coisa, irmãos. Todos nós somos sujeitos à queda aqui. Entenda.
Só que nós precisamos constantemente fazer manutenção dos nossos valores. A gente precisa fazer isso. Espera aí, por que eu estou aceitando isso aqui? Por que eu estou concordando com isso aqui? Eu não aceitava isso aqui na minha empresa, por que agora eu estou aceitando? Eu não aceitava isso na minha casa, eu não concordava. Não. Por que agora eu estou concordando com isso aqui que meu marido está fazendo? Isso aqui é errado. Eu nunca fui a favor dessas coisas. Eu nunca fui. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Por que agora eu estou aceitando? E é sobre isso que nós temos que fazer constante manutenção dos nossos valores. Se os nossos valores continuam ainda o mesmo. Você consegue provocar o irmão que está do seu lado? Pergunta para ele, os seus valores continuam sendo os mesmos? Continua. A gente tem que fazer essa manutenção diária. Por quê, pastor? Porque nós somos sujeitos a se corromper. Lembra que a Bíblia diz, Jeremias diz assim, enganoso é o quê? Mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Desespero. E esse texto está dizendo, que nós lemos aqui, nós está dizendo assim, ó, que eles se desviaram depressa. Demorou muito, igreja? Não é o que o texto está dizendo? Versículo 17, parte B. Depressa se desviaram do caminho. É por isso que a gente às vezes se assusta. Nossa, mas por que essa fulana saiu da igreja? Nossa, não estava aqui, mas antes já veio a destruição moral. E a destruição moral não dá para ver. Ninguém faz as claras. Ninguém faz as claras. Ninguém revela. A não ser que você seja o quê, irmãos? Descoberto. Alguém descobriu a sua mentira, alguém descobriu isso aqui. Ninguém revela. Ninguém revela. E você vê que depressa se desvia por causa disso. Então, quando a gente olha para o povo de Israel, por que o povo de Israel, pastor, tornou a cair de novo, fazer de novo? Os valores estavam adoecidos. Os valores morais. Então, faça a manutenção constante dos seus valores morais. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Terceira coisa importante que acontece na história. Juízes capítulo 2, versículo 19. Juízes 2, 19. Diz assim, quando o juiz falecia, reincindiam. O que significa isso, pastor? Rescindir, quebrava o acordo, a aliança, e corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e o adorando, e nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Então, olhe para mim, preste atenção. O texto está dizendo assim, que quando um juiz estava ali, a presença de um juiz, o povo seguia. Sabe aquela coisa que acontece muito dentro da igreja? Estão preparados ou não para ouvir? Estão ou não? Estão preparados ou não? Sabe aquela coisa que acontece muito? Que alguns só vêm, só são, porque o pai, a mãe ou a esposa obriga, senão não vem? Sabe aquela coisa? Enquanto o juiz está aqui, os juízes estão vivos, a gente serve. A gente serve. Sabe, uma fé baseada em liderança e não em relacionamento. Então perceba, onde é que está o erro? Essas pessoas tinham uma fé baseada em liderança. Por exemplo, a minha esposa só fazer as coisas porque eu sou pastor. E se eu deixar de ser pastor, pronto, acabou. Quantas vezes acontece isso? Irmãos, quantas vezes eu já vi isso dentro da igreja? Só foi a mãe falecer, o pessoal parou de vir na igreja.
Parece que só vinha por causa que a mãe estava sempre ali, vamos, não, vamos para a igreja, não vai ficar em casa não, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Mas isso aí é uma liderança, é uma fé baseada na liderança de alguém. Mas a pessoa não construiu o quê? Relacionamento. Não construiu. Então parece assim, o que mostra para nós? A figura do juiz, né, intimidava. A figura do juiz fazia com que as pessoas buscassem mais. Mas de repente a figura e tudo mudava. Tudo mudava. Isso aqui é perigoso. Que quando as pessoas só servem por causa da sua figura. Isso aqui é muito perigoso. Que as pessoas só vão por causa que você está. Vamos orar, vamos para a igreja, vamos jejuar. Tá desviando, né? Isso é perigoso. Que quando só faz você estar na casa do Senhor a figura de alguém, não o seu relacionamento. Isso aqui é perigoso. Porque quando essa figura desaparecer, o que será de você? O que será de você? O que será da tua casa? O que será dos seus projetos? O que será da tua vida? Porque uma hora ou outra, irmão, lógico que nós precisamos na nossa jornada cristã de pessoas que nos inspire, que nos ajude, que nos dá conselho, que nos fortaleça, que ore para nós. Amém, irmãos? Todos nós precisamos. Só que a nossa dependência não pode ser só de pessoas. Ou eu também não posso prender as pessoas na minha fé. Já viu essa frase? Tudo vai ser na minha fé, pessoal. Na minha fé. Não, não é na minha fé. É na sua fé. Já vi muitos pastores equivocadamente dizer isso em cima de um público. Na minha fé. Você está criando um povo no seu espelho. E o dia que você sair? Porque as pessoas tinham fé em você. Não tinha fé em Jesus. Tinha fé na minha mãe é de Deus, minha mãe é de oração, a minha esposa, a minha mãe, olha, minha mãe não deixava a gente faltar da igreja, não. Falta você ver, se a gente faltasse da igreja no domingo, minha mãe já olhava com aquela cara, não deixava de dormir, não, ela ia lá na cama, já sacudia a cama, vamos para a igreja. Isso aqui é perigoso, porque a gente só depender de a imagem de alguém. E quando alguém falecer? E quando alguém não estiver mais? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Quando o teu pai não te obrigar mais? Quando ninguém te chamar para orar mais? Quando ninguém falar, olha, hoje é dia de culto. Como é que vai ser? Será que talvez hoje você estaria aqui se alguém não tivesse fazendo isso? Sendo um juiz na sua vida, só, vamos, olha, vamos buscar. Eu não posso parar de servir a Deus. Isso aqui é perigoso. O texto está dizendo que quando os juízes morriam, eles deixavam. Isso aconteceu várias vezes na história de Israel. Tem um profeta chamado Joiada. Quando o profeta Joiada tira o povo da idolatria, da prostituição, enquanto Joiada, a Bíblia diz, enquanto Joiada era sacerdote, o povo servia ao Senhor. Joiada faleceu, acabou. Será que hoje nós não estamos vivendo assim, irmãos? Sempre no espelho de alguém, sempre na fé de alguém, na oração de alguém, no jejum de alguém. Será que não estamos criando uma vida espiritual completamente dependente de alguém? Depende, amém. Ai, ora, esposa. Vamos orar. Mas e você? Mãe. Ora, mãe, vamos orar, mãe.
Mas e você? E você? Por que eu estou te falando isso? Porque foi através disso que começou esse ciclo. Foi através disso. Veja que Deus, em um ponto, levantou o juiz e depois Deus encerra. Deus percebe. Peraí, enquanto o juiz está lá, tem a figura de alguém, estão. E aí? E depois? E depois? Como é que vai ser você? Como será você? Você vai rescindir também? Vai parar? Enquanto minha mãe estava, eu vim. Agora, eu já vi gente passar assim, passar assim na igreja. A minha mãe era dessa igreja. E por que você não é? Ah, eu até ia na. Já viu isso aí? Quem já viu? Já viu? Minha mãe era dessa. Já viu isso? Minha mãe era dessa igreja aí. Era. Era. Mas por que você não veio? Eu vinha com a minha mãe nessa igreja, vinha com meu pai. A minha avó trazia a gente para essa igreja. E por que você não vem? Por que você parou? Por que você deixou? Então perceba que não dá para construir uma caminhada com o Senhor dependendo dos outros, da liderança dos outros, da fé da oração de quem? Dos outros. Do jejum de quem? Dos outros. Da madrugada de quem? Dos outros. Minha mãe levantava de madrugada para orar. Meu pai parecia doido. Eu acordava de madrugada, vi meu pai lá tomando água e daqui a pouco ele estava lá orando. Parecia um louco. Minha mãe acorda de madrugada e ela está lá. Oi, mãe, o que você está fazendo aqui? Orando, filho. Vai depender só da madrugada dos outros. Você está vendo que isso nos prende um ciclo e aí a gente entra e fica preso. Não sai. O povo de Israel estava preso dentro de um ciclo que não conseguia sair. Aí a gente faz o contexto histórico, a gente descobre o porquê. Eram pessoas que não conheceram a quem? A Deus. Os pais não levaram a palavra, como Asaf disse, não fizeram os filhos ouvir os louvores. Não ouve, se na sua casa não tem louvor, irmãos, eles vão ouvir música secular, não tem jeito. Se na sua casa você não influencia, eles serão influenciados pelas pessoas de fora. Não tem jeito, isso é uma realidade que a gente vive hoje. Ou a gente sai na frente, ou a gente vai perder essa batalha. A gente vai perder essa batalha. Eles não conheceram o Senhor. Coloque no teu coração, não deixe o teu caráter se deformar. Faça a manutenção constante. Por que eu estou mentindo? Estou mentindo para minha esposa. Eu estou mentindo para meus filhos. Eu estou prometendo coisa que eu não vou fazer. Por que eu estou mentindo? Indague esse comportamento. Enxergue o mal. Não tem essa percepção tão equivocada. Não vejo mal nenhum. Eu vejo mal sim. E eu vejo, eu combato. Eu vejo, eu luto. Não vou caminhar como cego. Coloca no seu coração a partir de hoje. Não fique apoiado no espelho, na imagem dos outros. Você precisa ter a sua. Você precisa ter o seu relacionamento com Deus. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte.